Olá, turma, bom dia. Hoje, dia 29, na aula de língua portuguesa, nós vamos estar vendo um vídeo sobre a acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Vamos dar uma relembrada sobre a aula passada que nós vimos sobre a acentuação gráfica em relação às sílabas tônicas e suas classificações. Então, aqui vocês vão estar vendo isso, novamente, uma nova atividade em relação às proparoxítonas e a orientação da produção textual. Bom, pessoal, só para relembrar aqui, a sílaba mais forte de uma palavra é chamada de sílaba tônica. As demais, que possuem menos intensidades ao serem pronunciadas, são chamadas de átonas. Então, aqui na palavra matemática, eu sei que pela pronúncia ela tem uma sílaba tônica, ou seja, aquela que eu pronuncio com mais força. Matemática. Então, pela lógica aqui, a sílaba tônica é ma, porque ela está acentuada. Mas existem outras sílabas tônicas que não são acentuadas. Mas, sempre que vocês verem um acento na palavra, aquela sílaba que está acentuada, ela é a sílaba tônica. O restante, pessoal, a gente chama de átonas. Então, aqui na matemática, a sílaba ma vai ser a sílaba tônica e as demais serão chamadas de átonas. Lembrando que, para eu classificá-las, eu tenho que estar contando de trás para frente, ó. Isso aqui vai ser a última sílaba. Essa vai ser a penúltima e a antepenúltima. As demais eu não conto, não classifico. Vai ser só a última, penúltima e antepenúltima. Beleza? Classificação das sílabas tônicas. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês 3 opções aqui, ó. Letra A, café. Letra B, cebola. E letra C, pirâmide. Bom, a primeira coisa que a gente tem que estar fazendo para classificar elas, pessoal, é separar as sílabas. Então, ao separar as sílabas da palavra café, eu tenho 2 sílabas. Café. Essa que está de vermelho, destacada, é a sílaba tônica. É a que é pronunciada com mais força e é acentuada. Em cebola. 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 Então, a sílaba tônica aqui é bo. Em pirâmide. Pirâmide. Pirã. Então, o rã aqui, por ele estar acentuado também, é a sílaba tônica. Então, vamos à contagem, a classificação de cada um. Café aqui, pessoal, ela vai ser uma oxítona. Por que oxítona? Porque a última sílaba é a sílaba tônica. Então, sempre que a última sílaba for a tônica, ela vai ser uma oxítona. Em cebola, ela é uma paroxítona. Por quê? Porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, a última é oxítona, a penúltima é paroxítona. E na pirâmide? Última, penúltima e antepenúltima. Quando a antepenúltima for a sílaba tônica, ela é uma proparoxítona. Tudo bem? Classificação das sílabas tônicas só são essas: oxítona, paroxítona e proparoxítona. O nosso foco aqui, pessoal, são as palavras proparoxítonas. Então, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Por exemplo, aqui eu trouxe várias palavrinhas para vocês que são proparoxítonas. Vamos ler. Vítima, ridículo, rápido, médico, módulo, ânimo, titânico, catastrófico, hiperbólico. Percebam que todas as que estão destacadas, elas têm um acento agudo e acento circunflexo. Então, todas elas são proparoxítonas porque elas são as antepenúltimas, né? A sílaba tônica antepenúltima, e elas são acentuadas. Pronto. A atividade de vocês, pessoal, na página 45, ela se inicia na página 45, né? A explicação, mas ela tem que vocês responderem. Então, tem lá. Número 1. Leia as palavras a seguir em voz alta. Vocês têm várias palavrinhas para vocês fazerem a leitura. Príncipe, sábado, vírgula, informática, fôlego, lágrima, árvore, trânsito, mínimo, número, médico, máximo, sólido, único, enigmático, matemática, música e, por último, fenômeno. Vocês vão contornar a sílaba tônica de cada palavra acima. Pessoal, todas essas palavras, elas são proparoxítonas, tá certo? Todas as sílabas tônicas estão na antepenúltima sílaba. Então, vocês vão circular as sílabas tônicas de cada palavra. Dica: toda proparoxítona é acentuada. B.
Agora, escolha 3 das palavras acima e escreva-as no quadro a seguir. Depois, separe essas palavras em sílabas e classifique-as de acordo com a posição de cada sílaba tônica. Bom, aqui vocês vão escolher 3 palavras desse quadrinho aqui, ó, azul. Vocês vão escolher, vão escrever os nomes aqui, separar as sílabas e dizer o que elas são. Pessoal, a gente está vendo proparoxítona. Então, de acordo com a sílaba tônica, elas serão o que é que vocês vão colocar? C. Em relação à acentuação gráfica, o que essas palavras têm em comum? Sobre a acentuação gráfica que ele diz, pessoal, são os acentos. O que todas essas palavras têm em comum? Vocês vão dizer. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Ele já está dando a resposta aqui para vocês. Basta prestar bastante atenção. Na atividade da página 46, ele traz para vocês umas figuras geométricas. Vocês terão que escrever o nome de cada figura geométrica apresentada. Vocês têm 4 aqui. Pronto. A primeira, pessoal, é retângulo. A segunda é um pentágono, um círculo e, por último, um triângulo. Galera, eu trouxe aqui para vocês porque às vezes dá um branco e a gente não sabe nem o nome das figuras geométricas, realmente, né? Mas eu esqueci de colocar os acentos. Esqueci o acento de retângulo, de pentágono, de círculo e de triângulo. Então, vocês vão estar colocando o nome das figuras geométricas e colocando o acento, a acentuação gráfica de cada uma, porque eu esqueci. Vocês vão me ajudar e vão colocar aí, tá bom? Por exemplo, na palavra retângulo, qual é a sílaba tônica da palavra retângulo? Se ela é uma proparoxítona, então ela tem um acento. Em que sílaba? Aqui na letra B, as palavras que você escreveu receberam acento? Bom, eu esqueci de colocar os acentos, mas vocês têm que colocar no lugar certo. Por que essas palavras recebem acento? Lembra que a gente está vendo proparoxítonas. Na 2, acentue as palavras proparoxítonas a seguir. Essa aqui é bem legal. Vocês têm um quadro com várias palavras proparoxítonas, ou seja, todas elas têm sílabas tônicas na posição de antepenúltima. Então, vocês vão estar acentuando elas, colocando os acentos circunflexo ou agudo. Por exemplo, na palavra pêssego. Pêssego, o acento é o circunflexo, na antepenúltima sílaba, tá? O gó é a última, o zé é a penúltima e o pes é a antepenúltima. Na palavra mágica, o acento agudo. E assim por diante, vocês vão estar colocando os acentos nas palavras. Bom, pessoal, para finalizar aqui, vocês têm uma produção textual na página 47. Vocês vão se espelhar naquele texto que a Cristina dos Anjos escreveu para reclamar lá do sistema de saneamento de água lá da casa dela. Só que aqui, pessoal, vocês vão estar fazendo uma carta de reclamação para a escola de vocês, né? Vocês, seus colegas, deverão se reunir. Como não dá pra gente se reunir, vocês vão fazer individual ou aí com o pai, com a mãe, tá bom? E vão pensar em alguma necessidade da escola que possa ser apresentada em uma carta de reclamação, tá bom? Então, assim, a carta de reclamação ela tem que ter um remetente, quem está escrevendo, e um destinatário, para quem está escrevendo, com a finalidade de fazer uma reclamação. Então, essa carta que vocês vão fazer é reclamando de algo que vocês não estão de acordo na escola, tá bom? Vocês podem iniciar a carta apresentando com uma saudação inicial. Lembra? Vocês estão escrevendo para uma empresa, né? Que é uma escola, uma empresa escolar. Então, vocês podem estar iniciando com caro, prezado, dependendo da pessoa com quem você vai falar. Imagina que vocês estão escrevendo para a diretora. Apresentem-se no primeiro parágrafo com o objetivo da sua carta. Por que você está escrevendo essa carta? Para reclamar de quê? O que precisa ser solucionado ou melhorado na escola? Organizem os seus argumentos. Por que você está reclamando daquilo? Coloquem uma linguagem formal. Não vão falar de qualquer jeito como se vocês estivessem escrevendo a carta para um amigo. Não. Vocês estão escrevendo a carta para uma pessoa importante, um diretor da escola, né? Evitando usar gírias e palavras informais. Utilizem uma expressão de despedida na hora que estiver finalizando a carta e assinem a carta incluindo as informações da turma. Vocês vão finalizar a carta com o seu nome, né, que é o remetente, e a informação da turma. 4º ano, tá? Por exemplo, vou usar o nome de um aluno nosso aqui, o João Gabriel, aluno do 4º ano, beleza? Então é isso, pessoal, a atividade e a produção textual que vocês têm para hoje. Um abraço.